Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Matemática D. Eu sou a professora Raquel, nós estamos na nossa aula 8 e depois de nós falarmos sobre números reais, de nós falarmos sobre equações, unidades de medida, regras de três, hoje a gente finalmente vai começar esse maravilhoso tema que é trigonometria. E eu já sei que só de falar trigonometria tem aluno aí chorando, tem aluno entrando em desespero em casa. Gente, trigonometria não tem nada demais, tá? É um assunto bem extenso, vai ocupar, se eu não me engano, as nossas próximas 9 aulas, contando com essa. Então é muita aula mesmo. Mas ele é um assunto grande que a gente vai apresentar pouco a pouco para vocês, semana a semana. Pensa, gente, nos próximos 3 meses vamos estar falando de trigonometria aqui para vocês. Então vai ser bem tranquilo, vai ser bem gradual, tá? O que vocês precisam fazer para aprender trigonometria? Vocês precisam prestar atenção na aula e fazer muito exercício. Mas veja que isso já é o que vocês fizeram para todas as nossas outras matérias que tivemos. Trigonometria não vai ser diferente. É a mesma coisa, é um tabu, tá, gente? Não é complicado. É extenso, de novo, mas aprendendo pouco a pouco, vocês vão ver que não tem nada de mistério aqui. Vai ser super tranquilo a nossa jornada, beleza? Então, hoje, particularmente, a gente vai falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, a gente vai precisar de algumas definições preliminares para a gente usar, ok? Vamos lembrar aqui que um ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. E vocês podem lembrar que 90 graus seria esse ângulo aqui. É um ângulo de quina, é um ângulo, aquele ângulo que você está acostumado de ver entre horizontal e vertical, no canto da porta, no canto da janela. É um ângulo que a gente está bem familiarizado mesmo. E a gente chama de triângulo retângulo o triângulo que tem um de seus lados como ângulo reto. E veja que ele recebe esse nome aqui porque ele é de fato a metade de um retângulo. É um retângulo cortado numa diagonal. Beleza? É só por curiosidade mesmo, pra saber de onde vem o nome. Quando o triângulo ele é retângulo, a gente tem nomes especiais para cada um desses lados. Então vamos lá. Tem um ângulo reto dentro do triângulo retângulo. O ângulo que está de frente com o ângulo, perdão, o lado que está de frente com o ângulo reto, a gente vai chamar de hipotenusa do triângulo. E os outros dois lados, os lados que estão relando no ângulo reto, veja aqui, são os lados que a gente chama de cateto do triângulo. E outra relação que a gente tem que lembrar aqui, que vai ser de extrema importância para a gente nessa aula particularmente, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, isso independente dele ser um triângulo retângulo ou não, beleza? Só que para o caso particular, onde ele é um triângulo retângulo, vamos pensar comigo. Um dos nossos ângulos já mede 90 graus. Eu sei que todos eles têm que somar 180. Se um deles mede 90, os outros dois juntos também devem medir 90 para completar 180. Então tem que alfa mais beta é 90 graus. Mas vocês vão se lembrar que quando dois ângulos somam 90 graus, a gente chama ele de ângulos complementares. Então quer dizer que, tirando o ângulo reto do triângulo, a gente não vai estar falando no todo triângulo que a gente vê hoje vai ser um triângulo retângulo. Mas tudo que a gente definir hoje vai ser em relação aos outros, a gente está mais interessado nos outros dois ângulos do triângulo, beleza? Então tudo que a gente definir por esses dois outros ângulos, a gente vai ver que tem uma relação entre eles, porque eles são necessariamente ângulos complementares. Isso vai voltar mais tarde na aula, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos direto para o que a gente precisa falar hoje, que são razões trigonométricas. Então, para a gente introduzir esse assunto, eu trouxe para vocês aqui dois triângulos. Esse triângulo azul e esse triângulo que contém o triângulo azul, mas ele é maior. Eu não coloquei o ângulo reto aqui, mas esse triângulo marrom, ele é um triângulo retângulo também, beleza? Então, a primeira coisa que você pode perceber nesse triângulo retângulo é que ele é uma versão maior, esse triângulo marrom, é que ele é uma versão maior desse triângulo azul, correto? Porque ele possui os mesmos ângulos internos do triângulo azul. Eu só tenho certeza disso? Tenho, porque veja, esse ângulo de baixo aqui, esquerdo, ele é um ângulo reto nos dois. Esse ângulo aqui da direita, ele é compartilhado pelos dois, ele é igual nos dois casos. Logo, se tudo tem que somar 180 graus, esse ângulo de cima tem que ser o mesmo nos dois. Então, esses dois triângulos são retângulos e têm os mesmos ângulos. Quer dizer que um é uma versão maior do que a outra. Quando eu digo uma versão maior do que a outra, o que eu estou estimulando vocês a pensar é:
Será que tem uma relação entre os lados do triângulo marrom e os lados do triângulo azul? Eles estão relacionados de alguma forma? E a resposta é sim, porque o aumento em todos os lados de um triângulo, né, do triângulo marrom nesse caso, ele é proporcional em relação ao triângulo azul. O que eu quero dizer é que eles aumentam na mesma proporção. Quer dizer que os lados do triângulo maior são sempre o dobro dos lados do triângulo azul, o triplo dos lados. E quando eu digo dos lados, eu digo assim, quer dizer, esse cateto em relação a esse cateto, essa hipotenusa em relação a essa hipotenusa, esse cateto em relação, sabe, os mesmos ângulos, os mesmos lados do triângulo. Eles vão aumentar proporcionalmente, vão ser o dobro, vão ser o triplo, assim por diante. Então, significa que se eu faço, por exemplo, nesse triângulo marrom, um cateto sobre outro cateto, um cateto dividido por outro cateto, isso daqui vai ser a mesma coisa em que vai ser a mesma coisa que o mesmo cateto do triângulo menor dividido pelo mesmo cateto do triângulo menor, entende? Tipo, tô fazendo esse cateto sobre esse cateto, vai ser igual a esse catetão aqui sobre esse cateto aqui, catetinho. Então, o quociente entre dois lados do triângulo continua o mesmo. Então, se eu faço cateto sobre cateto em um triângulo, todos os triângulos maiores do que esse, que tem os mesmos ângulos, que são congruentes a ele, eles vão ter o mesmo quociente. Isso me leva à seguinte ideia. Então, a minha ideia é, eu vou estudar, então, o quociente de todos os ângulos possíveis em um triângulo interno. Em um triângulo retângulo. Então, eu sei que um dos ângulos mede 90 e os outros dois são complementares. Então, eu vou estudar quais são as relações entre os lados entre um triângulo que tem 1,89, 2,88, 3,87. Posso estudar decimais também. Então, 0,5 com 89,5, assim por diante. Se eu conheço para um triângulo com os mesmos ângulos, eu conheço a relação para todos os triângulos, desde que eles tenham os mesmos ângulos desse triângulo que eu estudei. Então ainda está um pouco confuso, professora. O que a gente está fazendo aqui veio nesse triângulo retângulo genérico, onde eu tenho alfa e beta como ângulos internos que não são retos, e eu tenho esses lados nomeados como x, y e z. Quais são os quocientes possíveis que eu posso tirar em relação a cada lado? Bom, eu posso fazer x sobre y, professora. Verdade. Ou eu fui lá e falei errado. A gente faz a aula, toda uma coisa de transição, para a primeira transição que tem a gente falar errado. Então, finge que eu não falei isso, pessoal. A gente pode fazer x sobre z, professora. De verdade, a gente pode fazer x sobre z. Quais são os outros quocientes possíveis? Professora, a gente pode fazer y sobre z. Verdade, a gente pode fazer y sobre z. Professora, sobrou x sobre y, certo? Certo, sobrou x sobre y. Então, a essa altura do campeonato, você não só suspeita, como você está vendo, pois eu escrevi aqui nesse slide, que esses quocientes que a gente fez nos lados do triângulo, de um triângulo retângulo qualquer, eles são o que nós chamamos, né, os tão famosos seno, cosseno e tangente do triângulo. Não do triângulo, mas sim de um ângulo. Porque da maneira como eu defini aqui, vocês vejam que ficou meio confuso. Porque quem é x, quem é y e quem é z? Se eu tombo esse triângulo, vai ficar muito confuso para eu lembrar quem era x, quem era y, quem era z. Então, assim, para acabar com isso, eu coloco um ponto de referência. O ponto de referência, nesse caso, para mim, vai ser um dos ângulos internos. Por exemplo, tudo que eu escrever agora vai ser em função de alfa. Então, eu vou chamar essas relações que eu vou montar de seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, porque eles estão do ponto de vista de alfa. Então, eu chamo os lados x, y e z do ponto de vista de alfa. Então, eu chamo de seno o cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Eu chamo de cosseno o cateto que está adjacente a alfa, que está aqui do ladinho de alfa, sobre a hipotenusa. E eu chamo de tangente o cateto oposto sobre o cateto mais próximo, o cateto adjacente. Então, veja que agora, quando eu fixei meu ponto de referência como alfa, eu acabei com as dubiedades que tinha. Já não está mais confuso eu saber quem é quem no triângulo, porque do ponto de vista do ângulo, eu tenho um cateto que está de frente para ele, um cateto que está no lado dele e uma hipotenusa só do triângulo. Veja que se eu faço para beta,
tá bem definido, mas vão mudar os caras. Então, quando eu fixo o ponto de vista do ângulo, eu sei exatamente qual é o quociente que eu preciso fazer para obter o seno e o cosseno e a tangente. Professora, eu acho muito difícil lembrar quem é quem. Então, gente, no início eu também lembrava, mas assim, depois de prática, depois de fazer exercício, e eu uso isso muito mesmo em engenharia, tipo, muito mesmo, assim, à torta e à direito, não... Poucos exercícios que eu faço não envolvem seno, cosseno e tangente, porque é muito usado mesmo na área de exatos. Então, ficou muito automático pra mim, porque eu já fiz várias vezes e eu sei bem quem é quem, sabe? Então, já é bem natural. Mas para você, caro aluno, caro padawan que está iniciando, para você pode de fato ser um pouco confuso. Então, eu recomendo você lembrar da seguinte maneira, que é a maneira como eu aprendi quando eu comecei. Eu sei que o seno e o cosseno, veja que seno, cosseno, parecem os dois nomes, né? Então, os dois estão sobre a hipotenusa. Veja que eles têm uma fórmula bem parecida, só que um usa o oposto e o outro usa adjacente. A tangente que é o diferentão, que não vai usar a hipotenusa. Então, quem é tangente? Tangente é oposto sobre adjacente. Vocês viram que rima? Não é adjacente sobre oposto. Se eu falo tangente, é adjacente sobre oposto. Não rima, ficou feio. Então, se eu falo tangente é oposto sobre adjacente, rima, é bonito, entendeu? Por isso que é fácil de lembrar que é oposto sobre adjacente. E vejam que se eu substituo essas definições que eu fiz aqui, nessa função aqui, nesse seno sobre cosseno, a hipotenusa vai se cancelar no produto de frações e vai ficar oposto sobre adjacente. Então, eu também chamo tangente de seno sobre cosseno. Tá? É outra maneira de falar da tangente. Mas o mais comum é oposto sobre adjacente. Eu até acho mais bonito porque rima e tudo mais. Agora, seno e cosseno. Professor, eu sei que um é oposto, eu sei que um é adjacente, não sei que é sobre hipotenusa, mas eu não sei quem é quem. Então eu penso assim, seno. Eu aceno para quem está longe de mim, correto? Então o ângulo alfa, o seno de alfa acena para x, porque o x está longe de alfa. Então é x sobre z. É oposto sobre a hipotenusa. Eu aceno para quem está longe. Agora, cosseno, eu lembro de coçar. E para eu coçar alguma coisa, essa coisa tem que estar perto. Por isso que é o cateto perto de alfa, o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. E aí você não vai esquecer nunca mais. Vocês vão ver que fazendo vários exercícios vai ficar bem automático lembrar oposto, adjacente e tal. Mas assim, por enquanto, pensem aí em voz alta na sua cabeça. Oposto sobre adjacente, que rima com tangente. Seno, aceno, cosseno, estou coçando. E aí você vai ver. Sai fácil, beleza? Então, agora, um ponto que eu levantei agora há pouco com vocês, e a gente vai retornar, é a questão dos ângulos complementares dentro de um triângulo, né? Que o alfa e o beta são complementares. E veja aqui, do ponto de vista de alfa, o cateto oposto a ele é o cateto adjacente do ponto de vista de beta. Então, se eu defino o seno de um ângulo, que é o oposto de alfa sobre a hipotenusa, lembrando que a hipotenusa é só para um triângulo, então, independente do ângulo que eu olho, a hipotenusa é uma só, ok? Então, do ponto de vista de alfa, x sobre z é oposto sobre adjacente. Do ponto de vista de beta, isso é oh, meu Deus. Do ponto de vista de alfa, é oposto sobre hipotenusa. Do ponto de vista de beta, é adjacente sobre hipotenusa. Mas quem é adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, significa que, para ângulos complementares, eu posso escrever seno de alfa igual a cosseno de beta. Quando dois ângulos somam 90 graus, o seno de um é o cosseno de outro, o cosseno de outro é o seno de um. Entenderam? Tem essa relação entre os dois. E a gente pode fazer a mesma coisa, no caso, para tangente. Porque para alfa, esse é o oposto e esse é o adjacente. Então, para beta vai ser invertido. Então, a tangente de alfa é a tangente de beta invertida. Só que, em vez de trabalhar com 1 sobre tangente de beta, que fica um negócio meio chato de falar, meio chato de escrever, a gente prefere escrever cotangente de beta. Cot é cotangente, beleza? Então é uma função secundária, é uma relação entre ângulos, é a mesma relação da tangente, só que de ponta cabeça. Então lembra da tangente que a cotangente vem naturalmente, beleza? Lembra que isso é válido, não vale tipo, tangente de 45 é cotangente de 30. Tipo, não vale mesmo, porque 30 mais 45 não dá 90 graus. Só vale quando alfa mais beta dá exatamente 90 graus. Quando são ângulos de um mesmo triângulo retângulo. Perceberam?
Então, é isso. Eu tenho essa relação entre ângulos complementares e definir uma função auxiliar, um sobre tangente como cotangente, nos leva a definir a mesma coisa para o seno e para o cosseno. E de fato a gente pode fazer isso. A gente tem que 1 sobre seno é o que a gente chama de cossecante do ângulo e 1 sobre cosseno é o que a gente chama de secante de um ângulo. Pessoal, você confundiu os dois. Não confunde não, gente. É isso mesmo, tá? A cossecante é do seno e a secante é do cosseno. É confuso? É. Porque assim, não sei. Deve vir de alguma coisa do grego, mas eu não faço ideia mesmo. Vocês têm que lembrar que é um oposto do outro, tá? E, professora, a gente vai sair usando então cotangente, cossecante, secante? Na aula de hoje não, tá? Assim, eles têm importância? Tem. Vocês vão ver em algumas... São 9 aulas, gente. Vocês vão ver em algumas aulas mais pra frente, essas relações vão voltar e vai ajudar a gente a desenvolver certas identidades trigonométricas, que vocês também vão descobrir o que é mais pra frente, não vou ficar dando spoiler pra vocês. Então, por hoje, na aula dos exercícios também, na aula seguinte, vocês vão ver que a gente não vai voltar a falar sobre isso, mas isso vai ser falado de volta nas aulas seguintes, tá? Não na aula da professora Yuri, na próxima aula, mas nas próximas aulas, tá? Então, tenham isso em mente, que existem essas funções, cossecante, secante e cotangente, mas elas não são nada mais do que o inverso das funções trigonométricas básicas que a gente definiu. Então, você ainda pode estar em dúvida sobre o porquê da gente estar fazendo tudo isso. Então, para que tudo isso? Por que a gente está definindo esses monte de quociente? Então, o ponto é que se a gente conhece um dos ângulos de um triângulo retângulo, né? E isso é um pouco dúbio, porque em um triângulo retângulo você já sabe que um ângulo é 90, tá? Então, se você conhece um dos ângulos que não é 90 do triângulo retângulo e um dos lados, você consegue obter a medida do triângulo inteiro. E eu acho isso muito forte. Por que isso? Porque seno, cosseno e tangente, como eu falei para vocês no início da aula, são relações fixas para o triângulo. Eles são constantes para esses ângulos. Então, eu posso ter uma tabela desse tipo aqui e conhecer de antemão todos os senos, cossenos e tangentes, e eu consigo encontrar os outros lados que eu não conheço a partir dessas relações. Pode ser um pouco confuso, mas olha nesse exemplo aqui, por exemplo. Ai meu Deus. Mas enfim, eu tenho um ângulo interno que vale 30 graus. Eu tenho um dos catetos que vale 30. Quanto vale a hipotenusa? Então, eu sei, olha, veja que ele deu aqui, seno de 30 graus é igual a meio. Então, eu sei que seno de 30 é cateto oposto, 30 nesse caso, veja que o seno acena, para quem está longe, 30, sobre a hipotenusa. Então, eu sei que 30 sobre L é o seno, por outro lado, eu sei que isso é 0,5. Resolvendo isso daqui, isolando L, eu obtenho L igual a 60. Logo, a hipotenusa mede 60. Então, veja que a partir do ângulo e um dos lados, eu obtive o valor da hipotenusa, né? Ficou, na verdade, eu estou vendo aqui, faltou o símbolo de ângulo reto, que é super importante, porque isso você não pode sair aplicando se o triângulo não for retângulo. Lembra que a gente está definindo isso em função de catetos e catetos e hipotenusas não existem se o triângulo não for retângulo, beleza? Mas esse caso aqui é um caso onde vocês ganharam o valor de seno. Na vida real, vocês têm aquela tabela que eu mostrei ali agora há pouco para vocês. Vocês sabem de antemão todos os valores. Na vida real, você tem uma calculadora na mão. Você sabe calcular porque já está tudo tabelado, isso já existe. Na prova, por outro lado, você não tem esses valores, porque é uma prova sem consulta, correto? Então, se você não conhece esses valores e não acha que eles vão dar esses valores no enunciado da questão para vocês, porque eles não vão dar, vocês sabem que as pessoas que fazem as provas não são tão generosas assim, isso significa que vocês precisam saber quanto que valem alguns desses senos e desses cossenos, essas tangentes. Então a gente decora para esses ângulos aqui, que são os chamados ângulos notáveis. 30, 45... Nossa, passou um caminhão aqui perto, tremeu tudo, mas enfim. Para esses ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, para esses três ângulos, vocês têm que saber o valor de seno, cosseno e tangente. Ok? Veja que a gente não 90 graus seria um ângulo notável também, mas a gente não está falando de seno, cosseno e tangente, porque pensa, para eu achar o cateto adjacente ao ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus tem dois catetos que são adjacentes a ele.
Então, da maneira como a gente está definindo, por enquanto, seno, cosseno e tangente, não faz sentido a gente falar de seno, cosseno e tangente de 90 graus. Mas eles existem, em primeiro lugar, e a gente vai aprender a calcular eles de outra forma numa aula mais para frente, quando a gente vê as funções essas relações trigonométricas do ponto de vista de uma função. Isso tudo eu dando spoiler para vocês e traumatizando antes do tempo. Não se preocupem com isso agora, tá? Por enquanto, 30, 45 e 60. Vamos pensar aqui. Então, como é que a gente encontra essas razões trigonométricas por enquanto? Então, vamos lá. Quero saber quanto que é o seno de 30. Para isso, a gente pega esse triângulo aqui, veja que é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais, 60, 60, 60. Eu coloco um traço na vertical no triângulo, representando a altura AH do triângulo. Estou dividindo esse ângulo no meio, é a bissetriz do ângulo, como ele era 60 graus ao todo, ele virou 30. Então aqui eu obtive um triângulo, 30, 60, 90 graus. Eu sei que a hipotenusa mede L, porque todos os lados do triângulo equilátero mede L, mas como isso daqui dividiu esse lado no meio, esse lado de baixo é L sobre 2. Então, basicamente, eu sei que seno de 30 graus é oposto sobre adjacente. Então, eu sei que isso é L sobre 2 sobre L. Lembra que seno a seno. L sobre 2 sobre L é meio, que é o que a gente tinha usado antes no nosso exercício, correto? Então, o seno de 30 é meio. Lembra da relação? O seno de um ângulo é o cosseno do complementar. Então, como 30 mais 60 é 90, segue que o cosseno de 30 é o seno de 30, que é meio também. Então, agora a pergunta é, quanto vale cosseno de 30 graus? Então, o cosseno do ângulo de 30 graus é adjacente, lembra? H sobre L, que é a hipotenusa. Só que agora eu não sei quem é H. Então, eu preciso escrever H em função de L para ver se sai alguma coisa. Qual é a outra relação de triângulos retângulos que vocês conhecem, além de seno, cosseno e tangente? Eu vou dar aqui 5 segundos enquanto bebo água para vocês pensarem. É isso mesmo, queridos alunos. Vocês devem ter pensado nele, o famoso Pitágoras. Então, se é um triângulo retângulo, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Eu sei que quadrado da hipotenusa é o quadrado da soma, é a soma do quadrado dos catetos. Então, L ao quadrado é H ao quadrado, mais essa base aqui, que é metade de L, L sobre 2 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, eu obtenho que H ao quadrado é 3 quartos de L ao quadrado. Quando eu tiro a raiz, veja que L ao quadrado, a raiz de L ao quadrado sobra L. Lembra que eu falei isso para vocês, quando eu tiro a raiz de um produto, eu posso quebrar no produto. Quando é raiz de um quociente, eu posso quebrar no quociente. Então, é a raiz individual de cada uma dessas coisas. Fica L em cima, 2 embaixo. 3 não tem raiz que seja racional. Então, eu deixo raiz de 3, não tem raiz inteira. Achei L. Substituo ali em cima na relação. Então, é H sobre L. Então, L, raiz de 3 sobre 2 sobre L. Então, raiz de 3 é L. Esse 2 está dividindo, passa embaixo, 2L. Corto L, fiquei com raiz de 3 sobre 2. Então, significa que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas lembra, cosseno do ângulo é o seno do complementar. Complementar de 30 é 60, então isso também significa que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Do mesmo modo, eu tenho tangente do ângulo. Então, a tangente de L sobre 2, a tangente de 30 graus é cateto oposto a ele, L sobre 2, sobre cateto adjacente, que é H. Eu já tinha descoberto que o H vale L sobre 2 raiz de 3. Substituindo na relação, veja, 2H, cortei o 2 aqui, ficou L sobre 3, cortei os L's, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Lembra que tangente do complementar é o inverso da tangente, ou inverto isso daqui, vocês vão ver que eu obtenho raiz de 3, tá? Então, é só inverter aqui, vai ficar 3 sobre raiz de 3 e racionalizar. Então, vocês vão obter raiz de 3. Com esses valores de seno, cosseno e tangente para 30 e 60 graus que eu obtive, eu preencho 2/3 dessa tabela. Falta de 45 graus. Para o 45 graus, a gente olha para esse triângulo isósceles. Então, para um triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais, eu tenho um ângulo reto, tenho a hipotenusa e dois lados iguais e dois ângulos iguais. São 45 graus cada um. Metade de um quadrado. Então, para o seno de 45, eu tenho L, cateto oposto, seno e o asseno, vou ficar falando isso por muito tempo para vocês, sobre a hipotenusa. De novo, teorema de Pitágoras, eu sei que L ao quadrado mais L ao quadrado, quer dizer,
a soma dos catetos ao quadrado, isso deve ser igual à hipotenusa ao quadrado. Então, eu sei que H é raiz de 2 sobre L. Substituo aqui, nesse negócio feio que eu tinha, L sobre raiz de 2 de L, corto os L's, fica 1 sobre raiz de 2, racionalizo, quer dizer, multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, para eliminar essa raiz de 2 ali no lugar feio, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, eu sei que cosseno desse ângulo vai ser a mesma coisa, porque lembra, 45 é o complementar de 45. Então, eu obtive o mesmo valor para seno e cosseno. O que faz sentido, né? Porque, do ponto de vista desse ângulo, é sobre esse, é esse. Tipo, todos os catetos são iguais, então o seno e cosseno vão ser iguais também. Agora, a tangente desse ângulo é muito fácil, porque é oposto sobre adjacente, mas o oposto e o adjacente são iguais. Então, a tangente é 1. Logo, quando eu preencho essa tabela, fica com esse formato aqui. Agora, eu já acho que você deve tá entrando em um completo desespero na sua casa, porque eu passei por uma dedução com um triângulo isósceles e um triângulo equilátero, e aí eu mexi no teorema de Pitágoras e tudo isso só pra gente descobrir o seno, cosseno e tangente desses ângulos chatos, são os ângulos notáveis. Eu fiz isso porque eu sou professora, eu tenho que ensinar para vocês de onde vem. É importante, gente, lembra, eu já falei isso para vocês, é importante saber receita de bolo, é importante, mas também é importante saber de onde vem as coisas que a gente usa. Por outro lado, eu fiz isso porque o professor é um pouco sacana, né? E eu gosto de talvez desesperar um pouco os alunos. Mas, gente, isso daqui, vocês não precisam deduzir aquilo toda vez. É bom saber de onde vem, mas saibam que, assim, essa tabela a gente não precisa ficar deduzindo tudo aquilo. A gente decora a tabela mesmo. Então, quando eu aprendi, né, trigonometria, então eu decorei essa tabela da seguinte forma. Eu escrevo 1, 2, 3. Primeiro monta a tabela, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Acho que isso não é difícil de lembrar. Então, eu coloco 1, 2 e o 3. E eu coloco 1, 2, 3 invertido aqui embaixo. E tiro raiz em cima, divido sobre 2. Aí aparece todas essas coisas aqui. Lembra que raiz de 1 é 1, então por isso fica meio. E aí, pra tangente, eu lembro que é seno sobre cosseno. Então, eu divido esse por esse, esse por esse, esse por esse, e dá os valores da tangente. Contudo, veja que isso ainda dá um pouco de trabalho. Isso ainda é um pouco confuso. Então, a professora Yuri sugeriu aqui que eu usasse o macete mais popular que existe para isso. Eu também conversei com minhas colegas, minhas outras amigas de curso, e elas também falam que lembram dessa música o tempo todo, porque é muito mais fácil de lembrar da tabela dos ângulos notáveis usando isso. Então, eu vou passar para vocês. Na verdade, toda aquela dedução que a gente fez pode ser substituída por essa seguinte paródia muito linda da música Jingle Bell. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai em cima do 3 e do 2. Com a tangente é diferente, preste atenção. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Então é um poema lindo, mas é uma música. Então você canta 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tarana, a raiz vai em cima no 3 e no 2. Com a tangente é diferente, preste atenção. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É muito mais fácil, não é mesmo? Eu concordo com vocês. Vocês estão vendo que eu sou um pouco rouca já, porque ficar falando por 30 minutos a voz já vai se acabando. Eu tinha pensado em mandar um karaokê aqui pra vocês, tocar um violão. Mas acho que a gente tem que segurar algumas. A gente não tem tanta intimidade assim ainda, a gente tá fazendo aulas virtuais, entendeu? Então, vou guardar isso por uma ocasião mais importante. Mas, né, desculpa aí a rouquidão da minha voz. Eu juro que eu canto melhor de vez em quando, mas não sempre. Então, toda aquela dedução substituída por esse jingle aqui, tá? Lembrem dessa musiquinha, você vê que é bem simples. 1, 2, 3, 6, 1, tudo sobre 2. A gente vai continuar cantando essa música por muito tempo pra vocês. Vocês vão tá no curso, vocês vão terminar a faculdade, vocês ainda vão estar lembrando disso, tá? Desse macete, porque é um porre, ele gruda na cabeça mesmo, mas é legal, né? É fácil de lembrar os ângulos notáveis, e isso é algo que você pode estar aí andando numa quadra e querer descobrir um seno, um cosseno aí, nunca se sabe, e aí você já sabe de cabeça os ângulos, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. A gente se vê nas aulas de exercícios sobre seno, cosseno e tangente, sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Lembre que exercício é extremamente importante
para a aula de trigonometria, ok? Então a gente se vê lá, pratiquem e nós nos vemos na próxima. Beijinhos, pessoal. Até mais. Tchau para vocês.